Sabe, a queda de uma cidade pode ecoar por séculos. E hoje, a gente vai mergulhar fundo nos relatos históricos da destruição de Jerusalém. Foi um evento que não só derrubou um reino, mas, sério, redefiniu o curso da história de um povo inteiro. Vamos desvendar juntos essa crônica de rebelião, de cerco e das consequências que duram até hoje. Para entender essa saga, a gente vai passar por 6 atos. Primeiro, a escolha fatídica de um rei. Depois, vamos sentir a agonia de uma cidade passando fome. A gente vai testemunhar um castigo brutal, ver a cidade ser reduzida a cinzas, acompanhar um povo sendo levado para o exílio e, no final, um toque de ironia do destino que ninguém esperava. Bem, no centro dessa tempestade toda, no olho do furacão, estava um homem, o rei Zedequias. Foi uma decisão dele, uma única decisão, que acabou desencadeando tudo o que viria a seguir e que levaria seu reino à completa ruína. Então, quem era esse cara? Zedequias virou rei com apenas 21 anos, e durante os 11 anos do seu reinado, ele fez uma aposta muito perigosa. Ele resolveu desafiar o poder esmagador do Império Babilônico e seu rei, Nabucodonosor. Ele se rebelou. Essa decisão, que os textos da época descrevem como uma grande afronta, acabou selando o destino de toda a sua nação. E a resposta da Babilônia, claro, não demorou para chegar. O exército de Nabucodonosor, que era gigantesco, marchou sobre Judá e cercou a capital, Jerusalém. O que começou ali foi um teste brutal de resistência, uma contagem regressiva agonizante para todo mundo que estava preso dentro daquelas muralhas. O que essa linha do tempo mostra é a pura agonia da espera. Não foi uma conquista rápida de um dia para o outro, não. Por quase 2 anos, Jerusalém foi sufocada lentamente. Imagina só a esperança virando pó a cada dia que passava, os estoques de comida acabando, a cidade foi levada ao limite absoluto da sobrevivência. E aqui é o ponto de virada. A fome se torna a arma mais eficaz dos babilônios. Sem comida, a vontade de lutar e a capacidade de defender a cidade simplesmente desmoronam. O colapso era inevitável. Com a muralha rompida, a história foca agora no destino daquele que começou tudo isso. O rei Zedequias, no meio do caos, tenta uma fuga desesperada no escuro da noite. Mas a tentativa de fuga se transforma num desastre completo. Em meio ao pânico, seu exército se desfaz, os soldados simplesmente o abandonam. Sozinho, exposto, o rei é capturado. O homem que desafiou um império agora está ali, indefeso, sendo arrastado para enfrentar a fúria do rei Nabucodonosor. A punição de Zedequias foi uma coisa de uma crueldade quase artística, sabe? Não se tratava só de matar, era sobre aniquilar o legado dele, a humanidade dele, forçá-lo a ver seus filhos sendo mortos como sua última visão. Que mensagem brutal para qualquer um que pensasse em desafiar a Babilônia. Foi a aniquilação total de um rei. Com o rei neutralizado, o foco da ira da Babilônia se voltou para o prêmio final, a cidade de Jerusalém. A tarefa de destruir tudo ficou nas mãos de Nebuzaradã, o capitão da guarda, que executou a sentença com uma eficiência, sim, terrível. O que aconteceu depois foi uma erradicação sistemática. O fogo não poupou nada. O templo sagrado, o coração da nação, incendiado. O palácio real, símbolo do poder, reduzido a cinzas. Casa por casa, rua por rua, a cidade foi consumida. A mensagem era clara: Judá como nação tinha que deixar de existir. E antes de queimar tudo, eles saquearam. Cada objeto de valor do templo, especialmente as coisas de bronze, ouro e prata, foi metodicamente retirado. As colunas de bronze gigantes, o famoso mar de bronze, tudo foi quebrado e preparado para ser levado embora. E essa frase, ela resume perfeitamente a escala do saque. A quantidade de metal precioso era tão absurda que o texto diz que era incalculável. Pensa só, uma riqueza imensa, acumulada por gerações, foi levada como troféu de guerra para a Babilônia. A destruição física da cidade era só uma parte da estratégia. A outra era desmontar a sociedade. E isso marcou o início do famoso exílio babilônico, um momento definidor na história desse povo. Como a gente pode ver, o exílio não foi uma coisa só, de uma vez. Foi uma estratégia deliberada, executada em ondas. Ao longo de anos, os babilônios foram deportando sistematicamente
Quem era importante na sociedade de Judá? Os líderes, os artesãos, os instruídos. Foi tipo uma decapitação cultural projetada para garantir que a nação nunca mais conseguisse se reerguer. A conta, nesse registro específico, é de 4.600 pessoas. O número total pode ter sido maior, mas vamos pensar no que isso significa. 4.600 vidas arrancadas de suas casas, futuros roubados. Para uma nação pequena como Judá, foi uma verdadeira hemorragia de gente e de cultura. E quando a história parece ter chegado ao seu fim mais sombrio e definitivo, o texto nos apresenta um final surpreendente. A narrativa dá um salto de décadas no futuro e foca em outro rei de Judá, Joaquim, que tinha sido levado cativo antes mesmo de Zedequias. Pensa nisso. Por 37 longos anos, Joaquim apodreceu numa prisão na Babilônia. Então, quando um novo rei assume o poder lá, o impensável acontece. Num ato de clemência que ninguém, absolutamente ninguém poderia prever, as correntes são quebradas e o rei cativo é libertado. É como um raio de luz inesperado na escuridão dessa história toda. O contraste não podia ser mais gritante. De um lado, Zedequias, o rebelde, que teve um fim horrível, morrendo cego e acorrentado. Do outro, Joaquim, que é elevado, recebe um lugar de honra na corte babilônica e é sustentado pelo rei até o fim da vida. 2 reis, 2 destinos completamente diferentes. E assim a crônica termina. Não com uma explosão, mas com um sussurro de clemência. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Num cenário de ruína total, de destruição completa, o que esse único ato de misericórdia realmente significa? Seria o primeiro sinal de uma futura restauração ou só uma nota de rodapé irônica na história de uma nação desfeita? A história não nos dá uma resposta fácil.